É possível chegar em R$ 1 milhão em apenas 5 anos? Quanto será que tem que investir por mês para chegar nessa quantia? Por que todo mundo sonha com o tão aclamado 1 milhão? Vamos conversar um pouco sobre como funcionam os juros compostos, em quanto tempo e quanto que a gente precisa colocar ali no mês para ter algo perto disso ou até mais do que isso. Será que um brasileiro médio, um trabalhador CLT, consegue chegar a esse valor? Ou uma pessoa que vende cachorro-quente na rua, ou é vendedor autônomo, ou trabalha com vendas em qualquer outro setor, consegue chegar? É algo assim tão longe, distante da nossa realidade? Vamos fazer algumas simulações e entender como chegar até lá. E ao final, umas dicas bem práticas de como trazer para a nossa realidade. Então, bora lá, sem enrolação. Isso é uma ideia, né, que passa na cabeça de todo mundo, principalmente em época de final de ano ou época de sorteios, mega-senas acumuladas e vem aquele pensamento na cabeça. Nossa, o que eu faria se eu ganhasse todo esse dinheiro? E R$ 1 milhão é um marco, podemos dizer assim, sempre foi um número muito bonito de ser alcançado. Mas qual que será a viabilidade dele na nossa realidade aí de um trabalhador da classe média, alguém que não ganha muito dinheiro, mas também não vive abaixo da linha da pobreza, né? Mas eu tô para te dizer que a boa notícia é que é quase que impossível você não chegar lá se seguir alguns passos. Mas é claro que existem algumas variáveis que impactam diretamente na velocidade, né, e na maneira de como vai ser alcançado ou não esse objetivo, tá? Mas afinal, por que todo mundo quer ficar rico? Ou pelo menos a maioria das pessoas quer ter um dinheiro significante guardado? Eu acredito que um dos grandes objetivos seja trazer a tranquilidade, né, de não precisar dormir preocupado se vai ter o dinheiro para pagar o aluguel no outro mês, de não ficar preocupado se vai ter dinheiro para pagar a escola das crianças, se vai conseguir dar um futuro decente para os filhos ou até mesmo ter uma vida agradável, no mínimo confortável, dentro da sua família. São várias questões e vários motivos e cada um vai ter o seu, mas a verdade é que todo mundo quer o quanto antes, né, bater essa meta. E eu pensando aqui e estudando um pouco sobre o assunto, pensei em algumas maneiras ou algumas formas de chegar lá a ser um milionário ou chegar a uma quantia muito significativa de dinheiro. E eu acredito que uma das primeiras seria você ter muita sorte, né? Hoje nós temos diversos concursos e rifas e sorteios e é todo tipo de maneira de que incentiva a pessoa a, através da sorte, conseguir chegar a uma quantia considerável de dinheiro, seja apostando num sorteio, né, uma mega-sena ou algum concurso que promete uma quantia alta. Mas vamos combinar que é bem difícil isso e você deve conhecer muito poucas pessoas que ganharam algo realmente relevante, né? Eu já tive alguns conhecidos que ganharam algumas quantias, 100, 200, R$ 500. Já conheci algumas pessoas que ganharam carros até em sorteios, né? E valores expressivos de 150, R$ 200 mil, né? Mas isso vai ser a exceção, então não é legal a gente contar com a exceção, né? Outra maneira bem simples é nascer herdeiro, né? É ter tido uma família, um pai, um avô, um bisavô e ter na família grandes negócios que vão acabar passando de família em família e você simplesmente recebe esse dinheiro sem muito esforço. E também são situações bem raras, né? E eu creio que se você está aqui comigo, não é a sua situação e com certeza não é a minha, infelizmente. Outra maneira, outra forma também de acumular dinheiro rápido é através da política, né? Hoje, querendo ou não, muitos políticos acumulam muito dinheiro e muito rapidamente. Às vezes até, na maioria das vezes, podemos dizer até que é questionável, né? Que algumas posições na política pagam entre 10, 15, 20, 40 mil, né, chegando ao teto do funcionalismo público, mas tem outras diversas regalias que faz com que facilite a vida, né, porque quando tu tem um salário de 15, 20 mil, mas não precisa pagar casa, não precisa pagar comida, não precisa pagar transporte, fica bem mais fácil de acumular dinheiro. E é claro, se a pessoa tem um dom como um artista e se destaca muito no meio da multidão, é uma outra maneira de acumular um patrimônio bem relevante. Pode ser um tempo curto ou um tempo mais longo, né? Vai depender muito da jornada. Mas, de novo, né? São situações excepcionais. Mas trazendo aqui para nossa realidade, e eu, pelo menos, vejo algo muito mais concreto, que é a maneira mais simples, podemos dizer assim, ou mais factível, seria juntar dinheiro, investir dinheiro, poupar dinheiro,
ou seja, trabalhando e investindo, né? E é claro que essa é a maneira que que é muito democrática, está aberto a todos, qualquer pessoa, seja um trabalhador mais simples, seja um trabalhador CLT, seja um autônomo, um PJ que trabalha com programação, que trabalha com área de tecnologia, ou que trabalha vendendo alguma coisa na rua, ou que trabalha com serviços sendo oferecidos, como pedreiro, pintor, enfim. Qualquer profissão pode chegar lá através do trabalho. E através desse trabalho, com algumas técnicas, algumas maneiras, algumas formas, é possível acelerar isso, claro, né? Aí eu queria fazer contigo algumas simulações para ver quanto tempo será que demora para chegar lá. Será que é possível chegar em 5 anos? Será que é possível chegar em 10 anos? Vamos dar uma olhadinha aqui? Quero compartilhar contigo aqui uma calculadora de juros compostos, que é onde a gente consegue fazer algumas simulações e consegue entender qual que é o tamanho da bronca, né? Vamos colocar uma hipótese aqui, simular uma hipótese. Vamos pegar o exemplo do nosso amigo Barata, já que foi utilizado em outros vídeos. Vamos dizer que o Barata ele é um vendedor e ganha aí na média de 5 mil reais mensais. E o Barata ele tem uma família, tem filho para cuidar e ele consegue juntar 500 reais por mês, né? Ele paga escola, paga plano de saúde, paga aluguel e muito sofridamente ele consegue juntar 500 reais. Então vamos dizer que ele começou investindo 500 reais durante, vamos colocar inicialmente 5 anos. E o investimento mensal dele vai ser 500 reais também. Ele vai colocar esse dinheiro lá. Para a taxa de juros, eu quero trabalhar aqui de uma maneira bem conservadora, tá? Vamos primeiro imaginar, sem contar a inflação, e vamos imaginar aí um rendimento por volta de uns 12% ao ano, que não é nada muito longe, muito impossível, que hoje em dia a Selic tem estado bem alta, né? Então, 12% seria algo bem factível, né? Sem ainda descontar a inflação. Muito bem, 12% anual. E olha só, o nosso amigo Barata, depois de 5 anos, ele teria o total investido de 30 mil reais e teria total em juros 10 mil reais, ou seja, ele colocou os 30 mil reais, mas, por causa dos juros, ele ganhou mais 10 mil. E ele teria um total final de 41 mil reais. Só que tá um pouco longe daquilo que nós estávamos conversando de 1 milhão de reais. E então, em quanto tempo será que o Barata investindo nessa mesma quantia ele alcançaria 1 milhão de reais? Vamos fazer uma simulação aqui? Não tá muito fácil pro Barata não. Com essa quantia aí, ele ia demorar, em média, 27 anos para chegar ao tão sonhado 1 milhão. E desses 27 anos, ele teria investido do bolso dele 162 mil, mas, olha só que interessante, 919 mil seriam de juros, né? Então teria sido um valor muito mais significante de juros do que realmente o que ele tinha tirado do bolso, teria tirado do bolso. Mas, né, essa realidade tá um pouco triste, né? Mas infelizmente é claro que uma pessoa com 20 anos, 25, 30 anos, esperar 25 anos não é nada tão assustador assim, né? Afinal, esses anos vão se passar, que investindo ela ou não. Agora, digamos, poxa, eu queria chegar um pouquinho mais rápido. Quanto será que eu teria que investir, então? Quanto que teria que ser o meu investimento mensal? Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, então, e mais ou menos, se você investindo durante 5 anos a uma taxa de 12% nominal, um valor de 2.500 já seria suficiente para chegar em um valor final de 1 milhão de reais. Só que, né, 12.500 reais não é para qualquer um fazer esse tipo de aporte mensal, né? É bem fora da nossa realidade. Mas olha só que interessante, como a gente está falando de um período menor, de 5 anos, o total em juros, nesse caso, foi de 250 mil reais, 254. E o valor total investido foi 750. Ou seja, não teve um tempo ainda suficiente para que os juros compostos virasse aquela bola de neve, que nem no nosso exemplo anterior do Barata, e fosse realmente significativo, fosse até maior que os aportes, né? Então, quando nós trabalhamos com as variáveis certas, e o quanto antes nós começamos, o tempo ele vai ser nosso aliado para multiplicar e criar essa bola de neve que é os juros compostos. Tem uma outra calculadora aqui que é bem interessante no próprio site do Investidor 10 também, que é o simulador do primeiro milhão. Aqui você pode brincar e colocar alguns valores, né? Então agora vamos fazer uma outra simulação, por exemplo, vamos pegar a nossa amiga Barbuda e vamos dizer que ela quer chegar a 1 milhão em 5 anos, só que vamos utilizar uma taxa nominal de 12% ao ano e que ela tem 100 reais ali guardado. E que ela quer chegar em 5 anos.
Para chegar em 5 anos, no caso da nossa amiga barata, ela teria que investir um valor aproximadamente de R$ 12.500, que realmente é bem alto, tá? E aqui, claro, nós não estamos considerando, tá, a inflação. Então isso acaba que o seu milhão de hoje não vai comprar as mesmas coisas que o milhão de daqui 5 anos. Tá? Eu queria compartilhar esses dados só para mostrar para você que é possível a gente chegar nos valores maiores, valores altos. É uma questão de tempo e de aporte, praticamente, né? Quando nós estamos falando de uma pessoa jovem, 18, 20, 25 anos, se ela seguir a risca ali um investimento de 200, 300, 400, R$ 500, no começo vai ser pouco, não vai conseguir enxergar ainda um grande valor acumulado, mas em questão de alguns anos, aquele valor já vai se multiplicando. Os juros compostos já vão trabalhando a favor e é quase que inevitável que ela chegue a um valor muito alto se continuar sempre na constância. Então o segredo ali está na constância e na disciplina. Agora, claro, quando o aporte é maior, no começo ele vai ser muito importante, mas também com o tempo os juros compostos vão acabar transformando isso numa bola de neve gigante. Muito na internet se fala sobre fazer dinheiro rápido, fazer dinheiro fácil, mas a gente acaba de ver que não é tão simples assim. Seu salário é um salário mínimo ou 4, 5 mil reais e uma das primeiras coisas a se fazer é realmente tentar investir para melhorar esse salário, melhorar esses aportes que no começo são muito importantes. E com o tempo, o seu dinheiro seu salário acaba sendo corrigido também pela inflação e você consegue melhorar ainda mais seus aportes. Mas como a gente viu aqui, não é impossível e é uma questão de disciplina e uma questão dos primeiros passos é saber poupar, gastar menos do que se ganha e sempre sair no positivo no mês. Se eu ganho 5 mil reais, eu vou viver uma vida de 3.500 reais, de 4 mil reais. Se eu ganho 10, 15 mil reais, eu vou viver uma vida abaixo para poder guardar para o meu futuro, para investir e para poder alcançar valores ali, o tão sonhado 1 milhão ou até mais, para poder ter uma tranquilidade financeira, né? E daqui a pouco essa meta de 1 milhão tá muito grande, muito absurda, é legal quebrar ela em outras metas menores, porque não minha primeira meta vai chegar aos R$ 1.000 guardados, investidos, depois a minha segunda meta vai chegar aos 10 mil, e a minha próxima meta vai chegar aos 100 mil, e quando eu chegar aos 100 mil, ninguém mais me segura, né? Quando nós quebramos em metas menores, fica mais fácil de alcançar, e quando alcançar aquele objetivo, trazer a satisfação de que foi alcançado e saber que é possível chegar assim, e cada vez mais crescer, produzir mais e conseguir chegar a valores ainda maiores, né? Então, respondendo, é possível sim, é uma questão de aporte, é uma questão de tempo, é uma questão de percentual de retorno sobre os investimentos. Mas meu convite fica aqui, se você ainda não começou a investir, não começou a guardar, não começou a poupar, comece o quanto antes, porque o quanto antes você começar, mais os juros compostos vão trabalhar ao seu favor e mais fácil vai ser visualizar tudo isso. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like, acompanha nosso trabalho que tenho certeza que você vai gostar dos demais. Um grande abraço, obrigado pela sua atenção e até o próximo.